Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Amém, queridos? Queridos, vamos curvar as nossas cabeças, vamos fazer uma breve oração para que o Senhor esteja nos abençoando neste culto que é ao Senhor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, neste momento, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha moldar o nosso ser, moldar o nosso caráter, fazer com que nós entendamos um pouco mais do Teu reino, Senhor, um pouco mais da Tua vontade, um pouco mais da Tua palavra. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa, Senhor, este momento, que os Seus anjos estejam acampados ao nosso redor, não permitindo, Senhor, que nós nos distraiamos, Senhor, que nossa mente vagueie, Senhor. Antes nós estejamos, Senhor, focados no que é Teu, no principal, no primordial, no Teu alimento para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, já passou na cabeça de vocês, ou já ouviu essa pergunta assim, por que a pessoa, quando ela começa a ir na igreja, a ir ao culto, ela muda? Por que as atitudes mudam? É uma pessoa que é transformada, é uma pessoa que está diferente, está falando diferente? Por que a pessoa ela fica assim? Tem muitas pessoas que dizem, ixi, agora é o santinho, agora é o todo certinho, é o corretinho, acha que porque está indo na igreja é melhor que todo mundo. Tem gente que pensa assim, né? E na verdade é melhor mesmo que o mundo. Nós cremos nisso e a palavra nos diz isso. Então nós vamos entender um pouco mais dessa transformação, mas nós precisamos entender a questão na profundidade, não superficialmente. Então é um estudo complicado de se entender, porque nós vamos tratar de coisas espirituais, não somente as físicas. Mas a transformação na vida espiritual, ela traz uma transformação externa também, né? Como resultado, como fruto, como obra. Então nós vamos estar analisando. Bom, querido, antes de começarmos, nós precisamos entender que o homem ele não foi feito para o pecado. Ele não foi feito para a morte, ele não foi feito para enfermidades, ele não foi criado para isso. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado para que vivesse bem, para que vivesse pleno. E esse tempo, biblicamente falando, é chamado do tempo da inocência. Em um dado momento, o homem ele cai, que é o momento da queda. Vamos entender isso? Vamos olhar lá para Gênesis. Vamos abrir a palavra em Gênesis 2, versículo de número 16 e 17. Diz o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer dela, você certamente morrerá. Então, ali Deus fala de uma morte, que não podia se comer do fruto daquela árvore, porque se comesse, a pessoa, Adão, no caso, né, ele morreria. E lá no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, Gênesis 3, 2 ao 5. A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que comerem, do dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, naquele momento, Deus diz uma coisa ao homem, para não comer do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. E
serpente diz que se comer, eles não morrerão. Deus diz que vai morrer. E a serpente diz que não vai morrer. Então, discorrendo a história, lá no versículo 23, o que acontece? Primeiro vai vir a conversa entre a mulher e a serpente, né? Depois nós vemos, eu falei que era o primeiro enquadro da história, né? Porque Deus chega no jardim e fala: cadê Adão? Adão, cadê você? Aí Adão está escondido. Aí ele fala assim: não, eu vi o Senhor e tive medo, né? Medo por quê? Porque eu estava nu. Como você sabe que está nu? Comeu daquela árvore? Ele comeu. Ah, a mulher que deu para mim. Primeira caguetagem, né, da história. Ah, a mulher que me deu. A mulher que me deu. E fala assim: ah, então você comeu da árvore porque a mulher deu. Aí lá no versículo 17, ele fala assim, ó: e Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá o sustento durante os dias de sua vida. Então, daí que vem porque que a gente fica trabalhando para poder comer, né? Começou ali aquele negócio na queda. Mas uma outra questão, e a principal questão, é porque a gente analisando a história, nós vamos lá para o versículo 23, ele diz assim: por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Então, você vê que ele comeu, Deus falou que iria morrer, aí a serpente fala que ele não vai morrer, e quando ele come, ele é expulso, né? Recebe um monte de maldições por conta das suas atitudes, né, da desobediência. Ele é expulso do jardim do Éden, né, e assim como a sua descendência vai também estar debaixo dessa maldição, que somos nós, né, somos os seres humanos. Mas você não vê ele morrendo, então você pergunta assim: Deus mentiu quanto à morte? E nós sabemos que Deus não mente. Então o que aconteceu ali? Por que eles não morreram ali? Ou melhor, por que não fica entendido ali naquele ponto que eles morreram? Nós precisamos entender primeiramente a essência trina de Deus na criação. Por exemplo, Deus, a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa essência trina, ela está na criação. Assim como a água, que é H2O, duas partículas de hidrogênio, uma de oxigênio. Ela é trina. A matéria, que são compostas por átomos, um átomo ele é prótons, elétrons e nêutrons. O espaço, ele é profundidade, largura e altura. Tem mais coisa, música, criada por Deus também, ritmo, harmonia e melodia, né, a sua composição. O homem também, sendo criado à semelhança de Deus, imagem e semelhança, ele também tem essa essência trina, que ele é espírito, alma e corpo. No momento em que o homem peca, aquele momento da queda, a terceira parte dele, a primeira parte melhor, ela se apaga, ela morre. Então o homem, ele passa a andar alma e corpo. Alma, a alma do ser humano, não o espírito. A alma do ser humano e o corpo físico passam a andar assim e passam a nascer assim, porque entrou a morte por causa do pecado. Vamos pegar um texto lá em Romanos 5, versículo 17, para não ficarmos somente falando aqui. Romanos 5, versículo de número 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só,
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diz lá no versículo 19 desse mesmo capítulo: porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Essa é a justiça de Deus. No versículo 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que nós entendemos aqui? Que, por meio de Adão, da queda de Adão e Eva, o pecado entrou e reinou neste mundo. Então, para se cumprir, Deus ele não podia simplesmente passar a mão na cabeça das pessoas e falar: não, eu vou resgatar vocês do jeito que eu quiser. Não, Deus é justo, Deus é perfeito. É a mesma coisa que um policial, ele tá prendendo o cara porque roubou, tá prendendo o cara porque matou, tá prendendo o cara por causa disso. Aí o filho dele erra, né? E ele vai lá e passa a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça e fala assim: não vamos prender esse aqui não. Ele não seria justo, esse policial. Ele não seria justo. Então, o que acontece nesse momento? Deus ele pega, para cumprir a justiça, ele paga como se fosse uma fiança. Ele vai e paga o preço para nos libertar. Ele paga o preço para nos remir dos nossos pecados. Então, vou dar um exemplo. O Heitor. O Heitor, quando nasce bebezinho, a gente fala: é inocente, tudo mais. Por causa do pecado lá do passado, ele é pecador também. Então claro que Deus ele não considera o tempo da ignorância, né? Que é o tempo que eles não têm maturidade ainda para, não tem discernimento ainda do certo e do errado. Então Deus ele não considera esse período. Mas a partir do momento que Deus ele vê que a pessoa já entende, né, ali na idade, às vezes uns mais cedo, outros mais tarde, 10 anos ali, ele já entende, ele quer Jesus para a vida dele, ele reconhece Jesus como seu Senhor, recebe Jesus como Senhor, aquilo traz um novo nascimento. Então nós precisamos desse novo nascimento, senão não temos salvação. Vamos nos textos, né? Aí a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus pelo seu amor, sua graça e sua misericórdia, porque o que seria de nós, né? Então, na fundação do mundo, Deus criou um plano de salvação, juntamente com o Espírito Santo e o Senhor Jesus. Então o Cordeiro, a palavra diz que o Cordeiro ele foi imolado na fundação do mundo, ou seja, Deus sabia de tudo. E o Cordeiro, Jesus Cristo, ele já foi naquele momento imolado. Ele já foi sacrificado naquele momento por amor de nós, né? Tamanho era o amor de Deus. Com a morte do nosso espírito para sermos religados com Deus, e daí a origem da palavra religião, né? Às vezes as pessoas falam assim: precisa de uma religião, precisa de uma religião. Religião, o significado da palavra religião é religar. Nós precisamos religar com Deus porque estamos desligados. Espírito, ele comunica com espírito, e nós, antes da nossa conversão, antes do nosso novo nascimento, nós somos carne, andamos alma e corpo, não temos contato com Deus, perdemos o contato, o Wi-Fi desligou, né? Caiu a conexão, então não temos esse contato. Então por isso nós caminhamos, antes de buscarmos a Deus, nós caminhamos todo torto, errando, e sem, sem noção do erro, né? Sem noção do que estamos fazendo. Tem gente que está matando, está roubando, está estuprando, está pegando coisa dos outros e acha que está tudo bem. Eu estou anunciando um negócio aí na OLX, os caras ligam, falam assim: então, estou querendo comprar uma máquina, mas a gente conhece esse tipo de golpe, né?
até porque eu também passei por uma conversão, né? Então a gente conhece esse tipo de golpe e já falou, mano. Esses dias, sabe o que eu fiz? Eu peguei um cara e falei assim, meu, se você quiser comprar, você traz o dinheiro. Mas se você não quiser, mano, vou te falar uma coisa. Isso não vai levar a nada, isso aí eu já passei por isso é assim, assado, vai trazer nada, você precisa buscar a Deus e tal. Comecei a pregar pro cara. O cara não respondeu, mas né? Mas talvez, eu creio que toda semente lançada ela vai dar um fruto, e eu creio que ele deve estar refletindo nisso aí, se não estiver buscando ao Senhor nesse momento. E eu quero, e queira Deus que ele esteja nesse momento falando assim, nossa, Deus falou comigo, foi aplicar um golpe e Deus falou comigo. Então, porque Deus trabalha assim, gente. Deus trabalha nesses momentos. Então, também, né? Então, nós precisamos entender a ideia do novo nascimento. Por que a gente desce as águas, né? Por que precisa descer as águas? Precisa ser batizado, por exemplo, né? Vamos lá em João 3. João 3, versículo de número 3. Diz assim, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que interessante, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, ele perguntou assim, mas como um homem pode nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí Jesus responde para ele assim, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, queridos, isso vem de acordo, vou explicar em palavras simples. Em um dado momento, nós éramos trino, uma parte ela se apaga, ela morre. Então, Deus, no seu amor, ele quer ressuscitar aquela parte para poder você ter um resgate, um contato com Deus, para que Deus possa te ensinar novamente, falar com você, te trazer a consciência, a mente dele novamente para você e para mim. Então, naquele momento que você crê e é batizado, né? A palavra diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, naquele momento que você acredita nisso tudo que está sendo dito aqui, né? Crê nisso e fala assim, não, então eu preciso realmente, eu não tenho muita consciência, eu tenho muita coisa errada e eu vou praticando, eu preciso mudar isso, e isso está trazendo coisas ruins para minha vida não prospera, minha família não vai para frente, as coisas não dão certo, é enfermidade, o dinheiro não eu trabalho, não saio do lugar, estou patinando, as coisas estão erradas, tem alguma coisa errada, eu preciso ser abençoado, eu preciso de Deus. Então a partir do momento que você se apega a isso e fala assim, não, eu preciso ser vivificado, eu preciso dessa terceira parte viva novamente, para mim Deus falar comigo, me direcionar, o que eu faço, o que eu não faço. Então nesse momento, você creu no sacrifício de Jesus, que ele pagou o preço por causa de você. Você não é justo, eu não sou justo, nós somos falhos, nós somos pecadores, ou nós éramos, melhor dizendo, né? Biblicamente nós éramos. Então, quando você aceita o sacrifício de Jesus, reconhece, recebe ele como teu Senhor, confessa com a sua boca diante dos homens que ele é o seu Senhor, eu sirvo a ele. Então, naquele momento, o Espírito vivifica. Aquela lâmpada, ela acende novamente. Esse é o novo nascimento. E quando aquilo nasce, aí que vem a questão. As coisas começam a mudar na sua vida, Deus começa a falar. Só que aí, queridos, começa uma coisa muito tremenda, que é a maior guerra que você vai travar na sua vida. Porque o que acontece? A carne ainda está aqui. As falhas, elas estão na carne, né? A natureza adâmica da queda, a queda, ela está em você. Então, o Espírito vivifica, começa a fazer o contato com Deus e começa aquela luta na sua mente. A carne fala vai para a direita, o Espírito fala vai para a esquerda. A carne fala faz isso, o Espírito fala outra coisa. A linguagem é totalmente diferente. É um outro tipo de trindade. É Satanás, o mundo e a sua carne contra você, o Espírito Santo, teu Espírito.
Então, é uma guerra dentro de você, é uma guerra infindável. Só vai findar essa guerra no dia que nós tivermos nosso corpo glorificado na volta de Jesus Cristo. E é isso que nós aguardamos. E até lá nós perseveramos, nós lutamos, nós vamos caminhando firmes. Amém? E o pastor Vilmar, ele usa uma frase, e essa frase eu digo a muitas pessoas, né? Quando eu falo desse assunto, que é o seguinte: dentro de nós temos dois leões. Um chama carne, o outro chama espírito. Aquele que você mais alimentar vai devorar o outro. Isso é uma grande verdade, porque se você alimentar mais o espírito, buscar ler a palavra, orar, buscar ouvir a palavra, for ensinado, for aconselhado, tiver pessoas para falar não faz isso, te ajudando, sabe? E o Espírito Santo ali junto com você, a palavra, né? Uma autoridade cristã, uma capacitada, te ajudando no relacionamento, nas questões, biblicamente falando, te ajudando a entender isso aqui. Você alimentando, ele vai devorar a carne. Você não vai desejar mais, você não vai deixar mais a carne ela falar alto na sua vida. E é por isso que as mudanças acontecem com as pessoas que buscam verdadeiramente a Deus. Agora, se você está dentro da igreja, está dizendo que está buscando, está sentado lá, mas fica com a mente vagueando, não ora em casa, só vai na igreja ali para cumprir tabela, ou finge que assiste um culto online, é porque você está enfraquecido, está enfraquecendo, e fica dando ouvidos à carne, e o Espírito vai apagando, apagando, apagando. Lá em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, em algum versículo ali, diz o seguinte: não extingais o Espírito. Não anuleis o Espírito. O Espírito está falando para você, não faz, vai por aqui, e você está dando ouvidos à carne. Então você está extinguindo o Espírito. E a palavra diz também, em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então se você começar a errar, se você começar a falhar, você vai acabar morrendo espiritualmente. E é por isso que muitos que estão às vezes sentados ali, ouvindo a palavra, acabam indo embora, acabam se afastando e às vezes não sai para outro ministério, para congregar, para, como diz o pastor Gilmar, para pular para um outro vagão, né? Mas estamos indo na mesma direção. Não, ele se afasta, ele para de ir. E daqui a pouco está postando foto indevida, foto já como se fosse uma pessoa do mundo, com outro tipo de pensamento, não esse pensamento de Cristo, o pensamento que o Espírito Santo traz para nós. E é por isso que muitas pessoas, queridos, elas mudam. Por isso que muitas pessoas, elas são renovadas, elas têm a mente regenerada, porque elas um dia creram, elas receberam Jesus como Senhor. Elas tiveram aquela lâmpada acesa novamente, tiveram um novo nascimento. E interessante que o batismo, né, do novo nascimento, quando a Bíblia fala de batismo, ele é semelhante àquela bolsa, né, não sei falar os termos corretos, mas a bolsa, né, com o líquido amniótico, né, que fala, o que é isso? E se eu falei errado, depois vocês me corrijam, mas o bebê, ele tá lá dentro, né, e quando ele nasce, estoura aquela bolsa, ele nasce da água, né, e ele vem para a vida. E assim, semelhantemente, é o que Jesus pediu. Quando nós mergulhamos nas águas e saímos, é como se você estivesse saindo daquela bolsa novamente, né, da água. Essa é a maneira como Deus ele colocou para nós sermos vivificados novamente. E isso é muito importante. O Espírito, ele tem que ser alimentado. O Espírito tem que ser primeiramente vivificado. Se você não tomou essa decisão ainda, tome essa decisão, e agora sabendo como que é a sistemática espiritual. Porque muitas vezes nós não entendemos, nós ficamos perdidos, né? Andávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas como andava morto, mas eu estava vivo, né? Fica que nem Nicodemos ali perdido. Então, essa palavra que Deus trouxe hoje para nós,
É uma palavra muito... Eu sei que tem muito mais conteúdo, gente, tem muito mais amparo, textos bíblicos. Se nós ficássemos lendo aqui, isso aqui dá uma matéria de IFC gigantesca, né? Para nós aprendermos mais e sermos mais alimentados nesse assunto, para poder ensinar a outros, porque muitos não sabem disso. Amém, queridos? Queridos, eu gostaria de orar junto com vocês, porque antes até de ser vivificado, nós precisamos de arrependimento. Isso também só vai acontecer baseado no arrependimento. Não adianta você mergulhar na água, deitar lá na piscina ou no rio, né? Sair da água e continuar com a mesma ideia, com o mesmo segmento, fazendo as mesmas coisas. Você tem que querer realmente essa mudança. Então, nós não somos mais escravos do pecado. É isso que eu estou falando para as pessoas que não receberam ainda Jesus como seu Senhor, nem foram batizados, mas elas têm que ter consciência que tem que ter um arrependimento genuíno, falar, eu não quero mais essa vida, eu não concordo com essas práticas, e eu quero me libertar. E Deus vai te ajudar a libertar. Você não precisa libertar ou parar com tudo para poder vir. A palavra diz, venha como estás. Então você precisa vir primeiro para Deus tratar, ensinar, o Espírito vivificar, para começar aquela guerra na sua mente, né? Começar aquela guerra e você conseguir vencer alimentando o teu espírito. Então nós precisamos primeiro de arrependimento. E para aqueles que um dia foram batizados, um dia receberam Jesus como Senhor e estão extinguindo o Espírito, é necessário arrependimento disso. É necessário nós nos arrependermos, porque se não nos arrependermos também, o pecado ele vai voltar a te escravizar. Ele vai voltar a alimentar a tua carne em um dado momento, né? Vai extinguir o Espírito. Um certo momento Davi ele também diz assim, Pai, não aparteis o vosso Espírito de mim. Então nós precisamos pedir isso a Deus, aqueles que são convertidos, aqueles que estão em busca do caminho correto, precisam disso. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que não somos escravos do pecado, Senhor. Nós precisamos da Tua libertação, nós precisamos da Tua cura, nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo em nós, o Teu Espírito vivo, o Teu Espírito vivificado, Senhor. Dai-nos vida, Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor. Pega-nos com as Tuas mãos, Senhor, e leva-nos, Senhor, para próximo de Ti, Senhor. Traz a consciência, Senhor, a mente de Cristo para nós, Senhor. Pai, nós nos arrependemos das nossas falhas, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Pai, perdoa-nos, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja abundante nas nossas vidas, na vida de cada um que está ouvindo, que está orando neste momento, Senhor. Coloca as Tuas mãos poderosas sobre a vida e a família de cada um, Senhor, e traz transformação, traz mudança, Pai, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, a Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Senhor, e que seja assim a Tua graça abundante sobre as nossas vidas, Senhor. O pecado não tenha mais poder sobre as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu me arrependo das minhas falhas, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, assim juntamente com os meus irmãos, Senhor, e que o Senhor possa, meu Pai, entrar e morar, se sentir confortável dentro de mim, meu Pai. Senta-se, Senhor, confortável dentro de mim, Senhor, que a casa esteja limpa para o Senhor morar e habitar aqui dentro e me ensinar, Pai, cada dia mais, em nome do Senhor Jesus, e me ajudar a vencer essa guerra infindável, Senhor. Te aguardamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que culto abençoado. Creio que foi uma palavra do trono de Deus para as nossas vidas nesse período que estamos passando, próximo à volta de Jesus. Estamos aí realmente assistindo o fim dos tempos, né? Pela televisão, pela internet, e temos que reconhecer isso e correr
correr para poder tratar todas essas questões, né? Quem não é salvo, busque, né? Conversa com algum líder, fala assim, olha, eu quero me batizar, eu quero ser salvo, eu preciso. E quem já está e se afastou ou falhou, procure também uma autoridade, um pastor, um líder, para conversar, para orar junto, para se aconselhar e para voltar, né? Peça a ajuda do Espírito Santo, coloca suas falhas diante de Deus, coloca os seus pecados diante do Senhor, aos pés do Senhor e fala, Senhor, eu não quero mais, eu me arrependo, preciso do Senhor, me ajuda. E Ele vai te ajudar, só que vem alimentar, vai alimentando, vai orando, vai lendo, vai assistindo culto. Em breve estaremos voltando aí com o culto, vamos cultuar, vamos buscar, em nome do Senhor Jesus. Queridos, falando de outro assunto, se você está com o seu dízimo, a sua oferta, para depositar, os dados do ministério estão aparecendo aí, deposite, ajude o ministério, ajude a obra do Senhor, né? E faça o teu papel, como diz a palavra, né? Para que a sua vida, seus lagares, seus caminhos, suas veredas, né? Tudo seja abençoado, tudo seja próspero, o céu se abra sobre as nossas vidas, não só por questões de dízimo e oferta, mas em todos os sentidos, porque a gente alimentou da palavra, cumprimos o nosso dever diante do Senhor, né? As ordenanças do Senhor, e nós prosperaremos em todos os sentidos, espiritual, físico, familiar, é um conjunto, amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida, a família, a semana de cada um de nós, que o Senhor seja conosco todo o tempo, onde nós entrarmos, aonde nós sairmos, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, que as nossas mentes sejam blindadas e que o nosso espírito seja alimentado, fortalecido, fortificado e permaneçamos firmes até aquele dia, até a volta do nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Uma ótima semana, uma ótima noite. Deus abençoe. Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Na minha casa terá sempre a provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah.
Irmãos, fiquem na paz, tenham uma semana aí abençoada e até o nosso próximo encontro.